Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos retornando aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, para mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos ao nosso Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai que nos concedeu e por ter nos concedido mais uma vez a oportunidade da vida aqui no corpo físico. E não podemos deixar de lembrar e agradecer também a Jesus, Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, exemplificados, conforme nós encontramos em suas biografias de amor ou em seus evangelhos. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados companheiros, estes mensageiros de Jesus, que constantemente têm uma disposição firme em nos auxiliar. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs de jornada, que também constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos, refletirmos acerca do Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um momento de estudo, para mais um momento de reflexões e que possamos aproveitar da melhor maneira possível cada um de nós que aqui nos encontramos reunidos nesta sala de estudo, neste centro espírita virtual, que possamos aproveitar da melhor maneira possível, aprendendo um pouco mais acerca do Evangelho de Jesus. E hoje aqui nos encontramos para mais este momento e trouxemos para estas reflexões, estes momentos de reflexões, mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje as nossas reflexões terão como base o capítulo de número 36, que tem como título Coração Puro. Então aqui Emmanuel nos fala sobre esta pureza de coração. E Jesus nos falou lá no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças, e dentre as bem-aventuranças, ele falou sobre esta necessidade de um coração puro para termos condições de habitar uma terra melhorada, habitarmos um ambiente regenerado. É preciso que busquemos a nossa regeneração, é preciso que busquemos esta pureza de coração e sem sombra de dúvida que alcançaremos esta nossa melhoria trabalhando. Não alcançaremos de braços cruzados, não alcançaremos ficando na inércia. É preciso trabalhar constantemente no bem, conforme Jesus nos disse, conforme os espíritos amigos nos lembram constantemente. E exatamente por isto que aqui nos encontramos, trabalhando, semeando o Evangelho de Jesus, levando a outros companheiros e companheiras de jornada a oportunidade de refletirmos juntos. Não estamos aqui com aquele propósito de dar aula de Evangelho do Cristo para vocês. Não, de forma alguma. Sabemos ainda tão pouco, praticamos ainda muito menos do que sabemos e precisamos aprender juntos e praticarmos juntos. Então aqui nos encontramos para juntos levarmos adiante a semeadura do Evangelho, porque todos nós que aqui nos encontramos já temos condições de levar adiante esta boa semente
através dos compartilhamentos, esta quantidade enorme de redes sociais, de grupos de estudos do Evangelho do Cristo, nós podemos perfeitamente fazer e realizar este trabalho de semeadura do Evangelho. E como nós podemos observar, estamos observando, nestes últimos 12 meses, 11 meses de pandemia, nunca se falou tanto do Evangelho do Cristo como neste momento. Nunca se disseminou tanto o Evangelho de Jesus como está sendo realizado agora, neste momento do ano de 2020 para o ano de 2021. Quantos grupos de estudos foram criados, foram formados, onde não existiam grupos virtuais para estudos do Evangelho de Jesus, em especial à luz da doutrina espírita, foram criados aos milhares para a divulgação, para a semeadura da boa semente. Então é preciso aproveitar todas estas facilidades que nós temos hoje à nossa disposição e realizarmos a mancheias, conforme nos dizem os espíritos amigos, a semeadura desta boa semente. Então, antes de começarmos aqui as nossas reflexões com Emmanuel, com Jesus de Nazaré, com Allan Kardec, com Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José e Carlos Bacelli. E a mensagem também é a de número 36, que tem como título Não meças e nem julgues. Então aqui, irmão José nos traz reflexões acerca também daquelas palavras de Jesus, não julgueis para que não sejais julgados. Então aqui ele traz estas referências, não meças e nem julgues, ou seja, não usemos daquela mania equivocada de ficar medindo os outros e também não julguemos as outras criaturas, porque nós não gostamos quando nós somos medidos, nós não gostamos quando somos julgados. Então o irmão José nos diz da seguinte maneira: não meças e nem julgues, a fim de que não te equivoques na justa apreciação das pessoas que não conheces e com as quais nunca conversastes. Nós temos esta mania equivocada de ficarmos medindo, de ficarmos julgando as pessoas que nós nunca conversamos, que nós nunca tivemos contato diretamente com elas, só por ouvirmos falar outras pessoas falando, de preferência falando mal delas, nós também passamos adiante, nós medimos, nós julgamos. Então, e em muitas situações, nós nos equivocamos ao fazer estas medidas, ao fazer estes julgamentos, em especial quando nós não conhecemos a criatura. E ainda ele diz, para não medir, não julgar, que não te enganes quanto à sinceridade de propósitos de quem veio integrar o teu rol de amizades. E ainda ele acrescenta que é preciso ter bastante cuidado para que não desacredites da boa vontade e da capacidade de realização de quem se oferece para te secundar os esforços. Em muitas situações, pessoas nos oferecem para nos auxiliar em nossos esforços e nós julgamos, nós medimos, nós julgamos aquela criatura e nem a conhecemos e em muitas situações não oferecemos a oportunidade para que ela comprove de que realmente ela é capaz de realizar aquela tarefa ou aquelas tarefas. E ainda ele diz que não percas a chance, nós não podemos perder a chance de contar agora ou no futuro com a decisiva e transparente colaboração de quem realmente apenas deseja colaborar contigo. Então, em muitas situações, pessoas se aproximam de nós
com o desejo realmente de colaborar conosco, e nós não acreditamos naquela criatura, nós medimos, nós julgamos e não oferecemos a oportunidade da colaboração. E aí, irmão José encerra dizendo o seguinte: não meças a ninguém pelo teu próprio tamanho. Então, se ainda somos tão pequenos, se ainda nos encontramos nesta pequenez, não usemos deste tamanho nosso, desta pequenez, para medir os outros. Não, conforme ele fala aqui, não usemos o nosso próprio tamanho moral para medirmos os outros. E nem julgues a intenção alheia pelas tuas intenções. Então, quando nós não acreditamos nas outras pessoas, será que nós também não estamos ofertando às outras pessoas para que elas não acreditem em nós? Será que o nosso comportamento, desta maneira, comportamento equivocado, quando nós desconfiamos de todos, será que este comportamento nosso não demonstra também às outras criaturas que também não somos de confiança ou que ainda não alcançamos esta condição para ser confiáveis ou nós sermos confiáveis às outras criaturas? Então, da forma que nós nos comportamos em relação às outras criaturas, é aquilo que nós trazemos por dentro também. Se nós desconfiamos das outras pessoas em relação à honestidade, via de regra nós também nos comportamos com desonestidade. Se nós não acreditamos nas pessoas em relação a serem verdadeiras, que elas mentem, via de regra nós também nos comportamos da mesma forma. Então é por isso que irmão José nos chama a atenção para termos este cuidado de não medirmos e de não julgarmos. Conforme Jesus nos disse, com a mesma medida que usamos para medir as outras criaturas, nós também seremos medidos. Com o mesmo juízo que nós julgamos as outras criaturas, nós também seremos julgados. Então não julgueis para que não sejais julgados. E aqui nós chegamos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 36 do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, e este título belíssimo, Coração Puro. Quando nós alcançaremos esta condição de pureza de coração? Sem sombra de dúvida que quando nós alcançarmos esta condição de pureza de coração, nós já não mais mediremos e também não julgaremos as outras criaturas. E Emmanuel trouxe como referência para estes estudos palavras de Jesus, onde ele nos disse da seguinte maneira, anotação de João, capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração. E na sequência Jesus diz, crede em Deus, credes também em mim. Então aqui ele nos chama a atenção para nós não turbarmos o nosso coração, que nós possamos realmente fazer brilhar e alcançar esta pureza de coração. E aí Emmanuel vem nos esclarecendo da seguinte maneira acerca destas palavras de Jesus. Guarda contigo o coração nobre e puro. Então é preciso que guardemos conosco o nosso coração constantemente nobre e puro. Não afirmou o Senhor, não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que nenhum de nós que aqui nos encontramos iremos realizar a nossa marcha aqui pela Terra e também no mundo espiritual, a nossa marcha constantemente naquele chamado céu de brigadeiro, sem nenhum problema,
aqui ele fala que ninguém marchará constantemente embaixo aqui de um céu sem nuvens. Com certeza aparecerão nuvens para escurecer o nosso caminho, também aparecerão tempestades no nosso caminho, até para testar a nossa fortaleza, a nossa perseverança, a nossa resistência em seguirmos adiante na nossa jornada. E Emmanuel, na sequência, acrescenta: cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Então aqui ele nos chama a atenção que cada renascimento aqui na Terra, ele usa o termo aqui do berço, onde nós iniciamos a nossa trajetória física, ou reiniciamos, é sempre este início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiências. Se nós não tivéssemos mais a necessidade de passarmos por testes, de passarmos por experiências, nós não teríamos que voltar mais uma vez para reiniciar a nossa jornada aqui na Terra ou em outros mundos. E ele acrescenta ainda que ninguém se forrará aos obstáculos. Ninguém que está realizando a sua caminhada rumo à perfeição relativa ficará isento de obstáculos em sua jornada. Constantemente teremos obstáculos para serem superados. Constantemente aparecerão as tempestades na nossa vida. E aí ele acrescenta que o pretérito, o nosso passado escuro, o nosso passado abominável, o nosso passado de crimes, o nosso passado de erros, aquele nosso passado ainda nefasto. Então ele nos diz que o pretérito abominável para a grande maioria de nós, os viajantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vagando e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós à afeição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração, resgate, serviço e pagamento. Então aqui ele nos chama a atenção que devido ao nosso passado ainda abominável, o nosso passado de erros, o nosso passado de crimes, nós iremos encontrando nesta nossa viagem aqui pela Terra e em outros mundos e também no plano espiritual. É só nós lembrarmos da história de André Luiz, narrada por ele mesmo, começando ali em nosso lar, quando ele encontrou em nosso lar alguém que ele havia prejudicado juntamente com seu pai aqui na Terra. Ele havia até incentivado o seu pai a prejudicar uma família inteira, e o pai de família, aquele que dava o suporte, a sustentação à família, que ele denominou lá em nosso lar como sendo seu Silveira. Então ele reencontrou o Silveira lá em nosso lar e não sabia de que forma chegar nele para conversar, para pedir perdão, para pedir desculpa. Foi necessário que Narcisa o esclarecesse, o incentivasse, para que ele tivesse condições de chegar até ao Silveira e conversar com ele, pedir-lhe perdão pela sua ignorância quando aqui estava na Terra, devido a todo o prejuízo que ele trouxe juntamente com o pai à família do Silveira. Então aqui Emmanuel nos fala que estes companheiros que nós prejudicamos são fantasmas que não foram sepultados, porque realmente não tem como sepultarmos estes fantasmas, e que estão constantemente
nesta condição na feição de credores inflexíveis, solicitando a reconsideração, solicitando a reparação, solicitando o resgate, solicitando o pagamento. Então, em muitas situações, quando nós somos prejudicados, por exemplo, financeiramente, nós tomamos um prejuízo ou levamos um prejuízo financeiro aqui na nossa vida, em muitas situações, ou quiçá em todas as situações, se não for ali por ganância mesmo, nós estamos apenas devolvendo aquele que nós julgamos que foi, digamos assim, mais esperto, até que nos roubou. Nós estamos apenas devolvendo alguma coisa a ele que nós também tomamos dele, roubamos dele no passado. Então é isto que Emmanuel está nos falando aqui também. E aí ele diz na sequência, que não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio de tentações. Então aqui ele nos lembra que nós estamos aqui no mundo, não estamos aqui para sofrer, mas nós estamos aqui, sem sombra de dúvida, e precisamos passar constantemente por estes nevoeiros, estas tempestades, e não passaremos aqui por esta vida sem o fel das provas ásperas e sem o assédio de tentações, seja do plano espiritual, aqueles desencarnados que são verdadeiros professores na nossa vida, que nós, equivocadamente, os denominamos como obsessores. Na verdade, não são obsessores, são professores que nos ensinam em que ponto ou em que pontos nós precisamos melhorar. São aqueles professores, são aqueles verdadeiros médicos que colocam o dedo na ferida, nos mostrando onde está o epicentro das nossas doenças e que precisamos melhorar para alcançarmos a verdadeira cura. Eles não são obsessores, nós quem os atraímos para próximo de nós, devido ainda ao nosso comportamento equivocado, porque nós atrairemos para próximo de nós aqueles que vibram na mesma sintonia que nós estivermos vibrando. É por isso que os espíritos amigos nos chamam a atenção que se nós, já que semelhante atrai semelhante, e se nós quisermos atrair para próximo de nós espíritos bons, espíritos que realmente estão trabalhando no bem, ou seja, os bons espíritos, então é preciso que nós nos esforcemos ao máximo para nos assemelharmos a eles, já que semelhante atrai semelhante, nos assemelhemos aos bons espíritos, que aí nós teremos a companhia deles, porque enquanto nós nos assemelharmos aos espíritos ignorantes assim como nós atrairemos para perto de nós eles que também vibram na mesma sintonia onde nós nos encontramos. Então, quando nós passamos por processos obsessivos, na verdade, a culpa não é daquele ou daqueles que nós julgamos que estão nos prejudicando. Não, de forma alguma. A culpa é nossa. Nós, quem elegemos as nossas companhias. Então, se queremos companhias melhores, melhoremos as nossas atitudes, porque assim nós teremos companhias melhores à medida que formos melhorando. É lógico que constantemente nós temos a assistência destes abnegados trabalhadores do bem que constantemente se esforçam ao máximo para nos intuírem, para nos auxiliarem para a prática do bem. Mas, via de regra, na maioria das vezes, nós não os ouvimos. Nós estamos cegos e surdos. Então, nós não os ouvimos e continuamos a nossa trajetória em padrão muito baixo nas nossas vibrações. Então, Emmanuel vem aqui e nos diz o seguinte: buscando o bem,
jornadeará, ou seja, realizarás a tua jornada, a minha jornada, como é justo, entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Então, mesmo praticando o bem, nós que aqui nos encontramos em provas e expiações, nós realizaremos a nossa jornada, mesmo praticando o bem, como é justo e necessário praticar o bem, mesmo assim entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, conclui Emmanuel estas belíssimas reflexões. E mais uma vez quero aqui agradecer a todos os companheiros e companheiras de jornada que estão aqui conosco nestas reflexões. Então, Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões nos dizendo o seguinte: todavia, recomendou-nos o Mestre, recomendou-nos Jesus, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e destemido, aquele coração determinado, aquele coração valente, é garantia da consciência limpa e reta. E quem dispõe de consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Então aqui Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões nos chamando a atenção para a necessidade de buscarmos constantemente esta pureza de coração, essa consciência limpa, essa consciência reta, porque quem tem consciência limpa e reta e quem se dispõe realmente em realizar este trabalho para esta transformação, vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. E aqui nós lembramos mais uma vez, mais uma frase de Jesus, quando ele nos disse sabiamente: brilhe a vossa luz. Então é preciso que nós façamos brilhar, através da nossa transformação verdadeira, façamos brilhar a nossa luz, para que possamos caminhar aqui pela vida, seja no plano físico ou no plano espiritual, usando a nossa própria luz, usando o nosso próprio candeeiro. Porque conforme nos dizem os espíritos amigos, a maioria de nós que aqui nos encontramos, realizando esta jornada no orbe terrestre, a maioria de nós ainda estamos usando o candeeiro emprestado. E quando este ou estes que estão nos emprestando a luz se afastam de nós devido às necessidades, devido à lei natural, nós ficamos nas trevas. Então é por isso que é necessário urgentemente, conforme nos pediu Jesus, nos orientou Jesus há 2000 anos atrás, que façamos brilhar a nossa própria luz, para que tenhamos luminosidade própria, para que não voltemos a andar nas trevas. Paz aos nossos corações, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos juntos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela perseverança de todos vocês em estudarmos juntos o Evangelho do Cristo e que possamos, ao brilhar a nossa luz, que possamos também ser luz. Luz no caminho de outros companheiros que ainda não alcançaram a sua própria luminosidade. Um abraço fraternal a todos vocês e até breve. Até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões, e não nos esquecendo de nos esforçarmos ao máximo para colocarmos em prática estes belíssimos ensinamentos do Cristo. Paz conosco sempre.